Olá, meu povo amado do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Sejam bem-vindos, gente, estou de volta, olha só. Lembra deste lugar? Em algum lugar deste quarto aqui o seu nome está. Se eu, que sou uma mera mulher, uma pequena mulher que busca apenas a fazer a vontade do Senhor, tenho o teu nome aqui na minha parede, imagina Deus que é grande e poderoso. Se eu não esqueci do meu compromisso com você, imagina Deus. Imagina Deus. É hora de você se preparar. Deus me trouxe aqui para ensinar vocês a não cometerem alguns erros que estão sendo a tua destruição aí no teu lar, aí no teu ministério, na tua empresa. Hoje o Senhor me mandou eu falar assim, ó, é hora de você se preparar para entrar na tua história. Porque essa história foi escrita para você, não para outra pessoa. Deus não te colocou nesta terra para você ser apenas um figurante. Deus te colocou nesta terra, escreveu uma história e você é o personagem principal da tua história. Deus escreveu a tua história para você viver, não outra pessoa. Às vezes nós desistimos no meio do caminho. E a gente acha que não tem mais jeito. E aí o inimigo se aproveita e enche a nossa cabeça de que está tudo perdido. Se você não se animar, se você não fizer alguma coisa, você realmente vai perder o que Deus te deu. Se você não prestar atenção nas suas atitudes, nas suas falas, você vai dar brecha para outra pessoa ocupar o teu lugar. Se você não aprender a obedecer a voz do Senhor teu Deus, você vai perder o que é seu. Você está perdido nos seus sentimentos e você não consegue olhar para nada a não ser para a tua dor. Você só olha para você e você não está olhando o que está acontecendo ao teu redor, com os teus filhos, com a tua família, com o teu trabalho, com a tua vida. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer. E a primeira coisa que Deus me trouxe aqui foi para te dizer, coopera comigo. Colabora comigo, filho. Porque eu quero te colocar de volta na tua história. Ficar aí de braços cruzados, chorando, vendo o diabo roubar a tua vida, roubar a tua família, roubar o que é teu. Não vai mudar o quadro da tua vida. Hoje eu quero te ensinar a história de uma mulher que perdeu tudo porque não vigiou. No decorrer dessa semana vou falar sobre a história de Esther. Mas antes vou começar a te falar sobre uma outra mulher chamada Vasti, que perdeu tudo porque não fez o que deveria fazer. Esther ganhou tudo porque fez o que Vasti não fez. Você foi escolhida por Deus. Não somente para mudar a tua vida, mas para mudar a vida da tua família. Vasti perdeu uma grande oportunidade, perdeu sua família, perdeu seu trono porque não fez o que deveria. Já a rainha Esther
Não somente salvou o seu casamento, mas salvou o seu povo. Porque obedeceu. Fez o que Vasti não fez. A rainha Esther foi uma mulher sábia. A rainha Vasti foi uma mulher tola. A rainha Esther soube aproveitar o que Deus deu a ela, já a rainha Vasti não. A rainha Vasti desperdiçou o que era dela. Já a Esther abraçou e fez a diferença na casa dela, no meio do povo dela. É isso que Deus quer fazer na tua vida, mulher. Deus quer fazer você fazer a diferença para você homem e para você mulher. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Então não desperdice. Porque através de você, Deus vai salvar principalmente o teu povo. Abra a tua Bíblia. No livro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Esther, capítulo 1, versículo 19. Você quer ser uma Vasti na vida ou uma Esther? Declara que eu quero ser como Esther. Declara aqui nos comentários, eu quero ser como Esther. Eu quero edificar a minha casa. Eu quero ser como Esther, eu quero salvar não somente o meu povo, eu quero ser exemplo no meio dos meus. Enquanto você procura aqui o livro de Esther, eu quero pedir, em nome de Jesus, compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder. Porque é poderoso o que Deus vai falar a você hoje. Compartilha aí para 10, 15 pessoas. Traga aqui bastante mulheres, principalmente, que precisam. Envia para tuas amigas, você que está com uma amiga, que está com crise no casamento, você que quer aí, sabe, ser luz, você que já quer semear, você já quer ser uma Esther na vida. Começa aí. Começa a fazer agora, começa a enviar essa live para o máximo de pessoas que você puder. Diga, eu quero ser como Esther. Se você quer ser como Esther, já começa a agir como uma rainha, como uma líder. Já começa a enviar essa mensagem para várias pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de uma palavra hoje. Diga, eu serei como Esther, já vou começar a liderar o meu povo. Começa aí, trazer o teu povo aqui. Manda pro teu grupo de WhatsApp, manda aí pro teu grupo do Instagram, manda aí pro teu Facebook, manda aí pro máximo de pessoas que você puder. Porque é importante demais você ouvir o que o Senhor colocou em meu coração para entregar para você hoje. Vai lá. Eu quero ver aqui 500 pessoas. Gente, eu nunca fiz uma live com 500 pessoas. Me ajudem. Diga assim, eu quero ser Esther, eu quero edificar a minha casa, eu quero fazer diferença. Porque eu sei que eu tenho um propósito na minha vida. Diga, eu quero ser como Esther. Eu quero salvar um povo. Eu quero ser quem Deus me fez para ser. Eu quero ir onde Deus quer me levar e eu quero ter o que Deus tem para me dar. Declara que você quer ser como Esther. Não desperdice mais um dia da tua vida, mulher. Em nome de Jesus. Vamos, meu povo, compartilha. Compartilha esta live. Já começa a liderar um povo aí. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Eu tenho uma amiga que diz que um dia eu serei como Esther. Lembrei dela agora. Amém. Glória a Deus. Eu declaro que você será como Esther. Você será como uma líder, uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher obediente, uma mulher submissa a Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Vou te contar a história de uma mulher que perdeu o trono dela porque não foi sábia. Vamos primeiro falar de uma mulher que perdeu a oportunidade.
Depois nós vamos falar de uma mulher que soube agarrar a oportunidade. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Leia comigo. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável. Ou seja, algo que não tem mais jeito, da Pérsia e da Mídia, determinando que Vashti nunca mais compareça na presença do rei. Quem era Vashti? Vashti era uma rainha, casada com um rei muito poderoso da Pérsia. E aqui nesse versículo está sendo decretado, determinado um decreto de que a rainha Vashti nunca mais comparecesse na presença do rei. E além de ser decretado, determinado que ela nunca mais comparecesse à presença do rei, também nesse decreto tinha uma cláusula que ela daria lugar a uma outra rainha que fosse melhor do que ela. Aleluia. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável, determinando que Vashti nunca mais compareça na presença do rei. Também dei ao rei sua posição de uma outra rainha que seja melhor do que ela. Aleluia. O rei Xerxes, nem sei dizer o nome do rei. O rei era um rei muito poderoso. Ele resolveu fazer uma grande festa no seu palácio. Uma festa onde ele convidou os nobres, os príncipes, os oficiais, para mostrar o seu reino. O rei era um homem muito, muito poderoso, muito rico. E a rainha Vashti, ela era casada com este rei. E ele resolve fazer uma grande festa, cheio de convidados. E nesta festa, ele não somente queria apresentar o seu reino, mas a sua esposa. Pare e pense comigo. Você é casado. Você faz uma grande festa na sua casa, onde você convida pessoas muito importantes. Pessoas que você conhecia, pessoas que você não conhecia, pessoas importantes, influentes, para estarem com você nesta festa. Você sendo casado, você gostaria de ter ao seu lado a sua esposa. Estou certo ou estou errada? Você sendo casada, você gostaria de ter neste momento o seu marido do seu lado. Este é o correto. A esposa está com o marido está com a esposa. Principalmente nesses momentos. Não é verdade? Mas, nessa história, a esposa não comparece, não cumpre o seu papel de esposa. Ela não faz o que era correto, o que era o certo a fazer. O que Vashti faz? Em vez dela comparecer à festa do seu marido, do seu rei, ela resolve fazer uma festa no mesmo dia em que o seu marido está oferecendo uma festa. Vemos que aqui Vashti queria bater de frente com o rei.
bater de frente com o marido. Este foi o erro. Na verdade, este é um erro de muitas de nós mulheres. Vocês me desculpem. Eu vou falar por mim. Muitas vezes nós queremos bater de frente com os nossos maridos. Muitas vezes nós queremos falar mais alto, fazer aquilo que nós queremos. E quando eles vão fazer o que eles querem, a gente não gosta. A verdade é essa. Eu quero falar aqui diretamente para mulheres que estão com um casamento em crise. Não somente para a mulher, para o homem também. Isso serve para os dois. Gente, um casamento não é uma competição. Um casamento não é uma competição. Você não precisa competir com a sua esposa, você não precisa competir com o seu marido. Casamento é uma união, onde só vai crescer se os dois estiverem andando de mãos dadas. Tem que haver respeito de ambas partes. E muitas mulheres querem bater de frente, querem competir com os maridos. Eu era uma mulher assim. Eu batia muito de frente com meu marido. Eu queria competir com meu marido. Eu queria mostrar para o meu marido que eu era quem dava a última palavra. E eu quase destruí o meu casamento. Eu quase destruí a minha vida. Se você aqui tem esse hábito de querer competir, de bater boca, em nome de Jesus, para agora, enquanto há tempo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola derruba com a sua própria mão. Foi o que a rainha Vasti fez. Ela destruiu a sua casa. Ela derrubou a sua própria casa, querendo competir com o marido. Imagina, enquanto o rei estava com os seus convidados, a rainha estava dando uma festa do outro lado do palácio. Aí o rei manda chamar a sua esposa. Nada mais justo. Ele manda chamar a sua esposa. E a Bíblia diz que Vasti se recusa a ir. A Bíblia diz que quando Vasti se recusa, o rei fica muito furioso. Ele fica indignado. Me diga, quem não ficaria? Qual é o homem que não ficaria? Qual é a mulher que não ficaria? Você está ali com os seus convidados, você está ali no meio de uma festa, e por mais que o rei não fosse lá essas coisas, mas ela era esposa dele. Seu marido pode não estar fazendo as coisas certas. Não é porque ele não está fazendo que você também não vai fazer. Faça o que é certo, independente se ele está fazendo ou não, faça a sua parte. Como esposa, seja companheira, seja amiga. A mudança primeiramente começa em você. Enquanto eu não mudei, o meu casamento nunca mudou. E não foi com a força do braço. Foi através de oração, decisão de mudar. De olhar para o meu marido não como um rival, mas sim como um amigo. De olhar para o meu marido não para as coisas erradas que ele fazia, mas para as coisas certas que ele já tinha feito. Seu marido pode estar cometendo erros, mas ele já deve ter acertado muitas coisas aí. O nosso problema é que nós nos focamos nos erros e não olhamos as qualidades. Começa a olhar para a qualidade do teu companheiro. Começa a olhar para a qualidade da tua esposa. Ela pode ser brigona, mas ela é tua companheira.
Teu esposo pode estar te traindo, pode estar fazendo coisas erradas, mas talvez ele esteja perdido, precisando de você, que o ajude. Seja auxiliadora, seja companheira, seja uma mulher sábia. Talvez ele esteja pedindo socorro e você não está percebendo, porque você só grita, você não ouve, você só ouve a sua voz. Não deixe o seu marido furioso, mulher. Isso não é legal. O rei fica furioso, indignado. E a Bíblia diz que quando ele se vê naquela situação, ele vai para onde? Para o conselho dele. A Bíblia diz que era de costume o rei se aconselhar com os seus sábios, com especialista em direito, em justiça. Então ele manda chamar toda a sua corte. Ele manda chamar todos os seus conselheiros, porque ele não sabia o que fazer. É nessas horas, mulheres, é nessas horas, homens, que a gente acaba perdendo. Porque quando a gente só briga, quando a gente só bate de frente, nossos companheiros vão buscar na rua, nos amigos, aquilo que eles não têm em casa. E aí aparece aquele amigo que, em vez de dar um bom conselho, vai dar um mau conselho. Se separa. Essa mulher não é para você, esse homem não é para você. E é por isso que muitos casamentos estão assim, destruídos. Porque o melhor amigo, que era para ser o teu marido, está se tornando o teu inimigo. O rei se reúne com os conselheiros, sem saber o que fazer. Porque Vasti, ela não somente tinha desobedecido uma ordem do rei, mas também tinha envergonhado o seu marido na frente dos seus convidados. O rei estava ofendido, magoado. Sem opção, sem saber o que fazer na frente dos seus convidados. Ele estava frustrado. Diante de pessoas que ficaram olhando para ele. Imagina, como é que ele iria continuar mandando no reino, sendo quem ele era, com a atitude da sua esposa. Ele estava ali mostrando as suas riquezas, mostrando o seu palácio. Mas quando ele chama a sua esposa para apresentar, ele não a tinha. Isso acontece muito. Quando o marido às vezes mais precisa da esposa, ela não está presente. Você só sabe brigar. Talvez o seu marido esteja passando uma crise no trabalho. Talvez sua esposa esteja passando um problema difícil. Olhe mais. Seja mais amigo, seja mais companheiro. Porque senão ele vai procurar conselho em outros lugares. Quando o rei, ele manda chamar a esposa, ela disse, eu não vou. Ela não só desobedece uma ordem de um rei, porque ele era um rei muito poderoso, e quando ele chamava, tinha que obedecer. Mas ainda ela fere o orgulho daquele homem. Quantas vezes você já não feriu o orgulho do teu marido? Quantas vezes, em vez de você levantar o seu marido, você jogou ele com palavras duras? Eu te falo porque eu fiz isso muito, mulher. Quando eu ficava com raiva do Patrick, eu xingava ele de tudo quanto era nome. Eu dizia que ele não prestava. Eu colocava ele para baixo. Eu feria meu marido com palavras. Em vez de eu trazer meu marido para perto de mim, eu jogava ele mais para longe.
Quando você trata seu marido com estupidez, você traz revolta, ira. Cuidado, porque você pode estar dando seu marido de mão beijada para outra pessoa. O rei, sem saber o que fazer, ele vai pedir conselhos para quem? Para os seus conselheiros. Muitas vezes o homem não sabe o que fazer, ele vai pedir conselho para os seus amigos. E aí ele cai na mão de um amigo errado, que em vez de dar um bom conselho, dá um mau conselho. Foi o que eu fiz no meu casamento. Eu brigava com meu marido, eu xingava meu marido, até que um dia ele encontrou um amigo que o levou para balada, que apresentou ele para outras mulheres. E aí veio a desgraça da minha casa. E aí os conselheiros do rei aconselharam o rei a fazer um decreto aonde a rainha agora perderia tudo. E aí foi tomada a decisão. O decreto foi emitido. A rainha Vashti não podia mais se apresentar ao rei. Não havia mais como voltar atrás. Por uma decisão, por uma atitude. Por ela não pensar. Quantas mulheres estão aqui hoje que poderiam ter evitado o final do seu casamento? Quantas mulheres aqui hoje que poderiam ter evitado uma separação? Quantos homens aqui hoje? Assinaram um divórcio. Se separaram não foi por falta de amor. Foi por falta de sabedoria. Por não conseguir reconhecer os seus erros. Por não conseguir liberar o perdão. E hoje estão sofrendo com as suas escolhas, com as suas decisões, em algo que não tem mais jeito. Foi o que aconteceu com Vashti. Foi determinado que Vashti nunca mais comparecesse diante do rei. E ainda foi assinado um documento onde o rei poderia se casar com uma outra melhor do que ela. Escuta você, mulher. Cuidado com as tuas atitudes, para que outra não ocupe o teu lugar. Quantos casamentos têm sido destruídos por falta de sabedoria? Quando nós não vigiamos, nós abrimos brecha ao nosso inimigo. Foi o que aconteceu com Vashti. Ela acabou abrindo uma porta, uma brecha. E com isso ela destruiu o seu casamento. Ela abriu uma brecha e destruiu o seu casamento. Isso não é só para o casamento. Isso é para tudo na nossa vida. Por uma atitude a gente coloca tudo a perder. Tudo a perder. Muitas vezes perdemos o que é nosso porque nós não fazemos aquilo que devíamos fazer. Muitas vezes perdemos o que é nosso porque não sabemos vigiar. Vashti, por não se submeter a fazer o que o rei pede, ela perde o seu lugar no trono. Assim como a rainha Vashti deu honra, assim como a rainha Vashti não deu honra ao seu rei, da mesma forma, muitos cristãos não estão dando honra ao Rei dos Reis, que é o Senhor. Volto a te dizer, isso não é só para o casamento, não. Isso é para a vida. Muitas pessoas não estão dando honra
aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o Senhor. Eu quero levar essa ministração não só aos casamentos, eu quero levar ao povo de Deus. Ao povo de Deus. A pessoas que estão perdendo tudo na vida porque não estão obedecendo, não estão comparecendo diante do Rei. Não estão honrando, não estão se submetendo a Deus. Vasti não quis se submeter ao Rei. A uma ordem vinda direto do trono. Assim tem muitos cristãos que não estão se submetendo ao Rei. Deus tem chamado cada um de nós. Ele nos convida todos os dias para estarmos em sua presença. Mas muitos estão como Vasti, ocupados demais com seus afazeres. E não comparece quando Deus chama. Infelizmente, muitos de nós estamos fazendo o que Vasti fez. Criando as nossas próprias festas. Querendo viver a vida, curtir. Isso só nos faz deixar o Rei de lado. A ordem do Rei de lado. Chega julho, as pessoas se perdem. Chega janeiro, as pessoas se perdem. Não dá para brincar de ser crente, gente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Eu vivi parte da minha vida brincando. E eu quase perdi a minha vida. A palavra de Deus é clara. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê? Porque ainda não estão disponíveis para Deus. Porque ainda não estão dispostos a largar o mundo por Deus. Porque ainda não têm certeza se quer ou não servir a Deus. Muitos não têm compromisso. Se perdem. Por essa razão, o mundo está rindo, debochando da igreja de Deus. Porque aqueles que deveriam servir, querem ser servidos. Porque aqueles que deveriam ser exemplos, estão sendo escândalos no meio de nós. Isso tem me entristecido muito. Isso tem afastado pessoas de Deus. O povo sempre se afasta de Deus por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes, por causa dos seus desejos. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso também. Porque estão se afastando de Deus. Estão colocando outras coisas em prioridade, deixando Deus para último plano. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa te salvar. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não possa te ouvir. Mas o teu pecado, o teu desejo, a tua vontade está te separando da vontade de Deus. As consequências dos nossos atos fazem com que aconteça conosco o que aconteceu com a rainha Vasti. O resultado da desobediência de Vasti ela foi proibida de entrar na presença do Rei novamente. Ela foi proibida de entrar na presença do Rei novamente. Cuidado. Cuidado porque você está desperdiçando uma oportunidade de Deus. Cuidado porque você está se afastando da vontade de Deus. Cuidado para que você não seja proibido de estar na presença de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 11, diz: Eis que venho sem demora, aleluia. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa.
Varte perdeu a sua coroa. Varte perdeu a sua autoridade como rainha. Varte perdeu o seu marido. Varte perdeu tudo porque desobedeceu uma ordem do rei. Comece a tomar cuidado com as suas decisões, porque isso pode trazer perdas sem volta para você. Foi o que aconteceu com a rainha. A sua decisão, a sua desobediência levou ela a perder o seu lugar no trono. Fez ela perder a sua coroa. Aí vem a outra parte da história. Enquanto Varte desobedece, entra em cena uma mulher que obedece. Vou repetir. Enquanto Varte desobedece, vem uma outra que obedece. Quando você não faz o que deveria fazer, vem outra pessoa e faz por você, e faz bem melhor do que você. Cuidado. Varte não faz o que deveria. Esther entra na cena e faz o que Varte não fez. Varte desobedece e Esther obedece. Tá entendendo? A rainha Varte desobedece. A rainha Esther obedece. O verdadeiro servo obedece. O erro de Varte, que levou ela a perder tudo. Veja, Varte era uma rainha, casada com um rei poderoso. Ela ocupava um lugar que toda mulher queria. Eu quero te ensinar algo hoje. Que você leve para a tua vida isso. Cuidado para você não desperdiçar aquilo que Deus te deu. Cuidado para você não desperdiçar as oportunidades. Porque quando você não faz o que Deus quer que você faça, existem outras pessoas que estão dispostas a fazer. Eu vou repetir. Quando você não faz o que Deus queria que você fizesse, existem outras pessoas que estão dispostas a fazer. Enquanto você está reclamando do que você tem para fazer, outras pessoas estão orando para terem algo para fazer na vida. Varte não quis comparecer diante do rei. Nessa época, a Bíblia diz que ninguém poderia comparecer diante do rei sem que ele decidisse que queria ver esta pessoa. Isso incluía a própria rainha. Varte estava tendo uma oportunidade para estar com o rei, com o seu marido, e ela não quis. Ela desperdiça uma oportunidade. Ela não foi ao rei quando ele chamou. Ela não quis ir. Eles não se viam todos os dias. Não é como hoje. Era uma cultura daquela época. Então, estar na presença do rei era algo assim muito raro. Porque ele era um rei muito ocupado, um rei muito poderoso. Aí, quando ele chama ela faz o quê? Ela desobedece. Ela desobedece uma ordem do rei. E além de desobedecer uma ordem do rei, ela ainda fere o marido, se recusando a estar com ele no momento que ele queria estar com ela. Veja isso. O marido queria a mulher perto dele, mas ela estava ali decidida a bater de frente e não comparece. O erro dela foi dar uma oportunidade para o inimigo.
Ela desperdiça uma oportunidade de estar com ele. Quando você não faz o que deveria fazer, escute. Você está desperdiçando uma oportunidade. Você está dando brecha para alguém entrar e fazer o que você não fez. Quando você maltrata o seu marido, quando você maltrata a sua esposa, você está dando oportunidade para que alguém venha e trate ele melhor. Trate ela melhor. Não dê brecha para o inimigo. Muitas pessoas estão se perdendo na vida por isso. Principalmente nos relacionamentos. Eu vou dar um susto nele. Eu vou mostrar para ele quem eu sou. Vou mostrar para ela quem eu sou. Aí a pessoa sai de casa. A pessoa vai embora. Pensando que está fazendo o que é certo. Aí nesse tempo, você deixa seu marido sozinho, você deixa sua esposa sozinho. Aí ele encontra uma pessoa melhor. E aí o que acontece? O casamento vai por água abaixo. Gente, foi o que eu fiz na minha vida. Eu deixei meu marido sozinho. Meu marido já estava com a cabeça virada. Eu ainda com raiva dele abandono ele e deixo ele sozinho no Rio de Janeiro. Foi a perdição do Patrick. Foi a destruição do meu casamento. Com meu ego, com meu egoísmo, com meu achismo. Eu dei brecha para o inimigo. A mulher entrou na minha casa, usurpou do meu marido, das minhas coisas, da minha vida. No nome de Jesus, não saia do lugar que é teu. Se você tá com a sua mala arrumada, desarrume agora. Não dei brecha, é só uma crise, vai passar. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do teu casamento. Seja uma mulher sábia, não dê brecha ao teu inimigo. Quando você faz isso, você está dando abertura para alguém entrar e ficar no seu lugar. No nome de Jesus, não faça isso. Missionária, mas eu não estou aguentando ficar no mesmo teto que ele. Ele está me provocando. Ei! Pensa no teu casamento agora. Você está olhando para a crise. E a crise não está boa. Para com isso agora. Te foca em Deus. Olha para Jesus. Como diz Paulo, olha para o alvo. Olha para Cristo. Porque você deixar agora a sua casa não é a solução. O Senhor está te dizendo. Você está dando brecha para uma Estê entrar na tua vida. Sangue de Jesus. Quando você faz o que Varte fez, você está dando oportunidade para outra pessoa fazer o que você não fez. Entrar e ficar no seu lugar, no seu casamento. Tem gente torcendo para você sair de casa. Tem gente esperando você sair para pegar o que é teu. Então, cuidado. Isso aí no teu trabalho. Escuta, Deus, ele está dizendo, cuida desse casamento. Cuida desta porta. Cuida desta igreja. Cuida desta empresa. Cuida do que eu te dei. Você precisa ser uma pessoa atenta. Não desperdice o que o Senhor te deu, mulher. Não desperdice a oportunidade que Deus te deu. Porque outra pessoa pode entrar e aproveitar a oportunidade que você está desperdiçando. Outro erro da Rainha Varte. Primeiro, ela desperdiçou uma oportunidade de estar com o marido. Outra, ela divide a casa. Uma casa dividida não prospera, gente. Não é só uma casa. Uma igreja dividida não prospera. Uma empresa dividida não prospera. Deus não te chamou para dividir, sim para unir. Vou repetir, Deus não te chamou para dividir, mas sim para unir. Para de colocar o teu filho contra o teu marido. Para de colocar o teu filho contra a tua esposa. Para de colocar um contra o outro aí, porque você está perdendo.
Quem divide perde, mas quem une ganha. Quem divide perde, mas quem une ganha. Imagina, você se prepara para fazer um grande evento. Aí o seu marido decide fazer um grande evento no mesmo dia que você. Foi o que Vasti fez. Imagina a loucura. Quem divide perde, quem une ganha. O rei decide dar uma festa. Aí Vasti decide também dar uma festa. Ela queria ou não queria competir com o rei? Ela, em vez de estar ali para auxiliar o marido, porque nós somos para ser auxiliadora. Você é para ser a solução, mulher, não o problema, pelo amor de Deus. Deus viu que o homem estava sozinho, então ele cria a mulher para auxiliar. Ei, seja auxiliadora. Deus te colocou para você resolver, não para você trazer problema. Então Vasti, em vez de estar ali para auxiliar o marido, para fazer o seu papel de esposa, ela não faz. Ela faz o quê? Ela divide a casa, ela divide o lar. Quando você faz isso, você destrói a sua família. Quando você faz isso, quando você divide, você destrói a sua família. Isso não é só na tua família. Volto a te dizer, na tua empresa, na tua igreja. Quando você divide, você sai perdendo. Eu decidi ser uma pessoa de unir. Gente, eu sou para unir pessoas. Eu sou para unir o povo de Deus. Quando eu estou no Brasil, eu faço de tudo para unir minha família. Quando eu vou fazer evento, eu não faço um evento só para uma igreja determinada. Eu quero ver todas as igrejas juntas, porque esta é a vontade de Deus. Nós só servimos um Deus, só é um Deus, não é vários deuses. É um Deus. Eu acho que a vontade de Deus, não tenho certeza, a vontade de Deus é ver todas as igrejas, de mãos dadas. Quando eu faço evento, não é para uma igreja X, é para todas as igrejas estarem juntas. Eu gosto de união, gente, eu gosto de povo junto, eu gosto disso. Na minha empresa, eu faço de tudo. Eu faço de tudo para ver os meus funcionários unidos, porque juntos nós somos mais fortes. Eu decidi ser aquela que une, não aquela que divide. E Deus quer isso de você. Eu fui chamada para unir, não para dividir. Você foi chamado para unir, não para dividir. Quando a gente começa a dividir a nossa casa, a gente começa a ter prejuízo, gente. Se Vasti tivesse unido ao seu marido, nada do que aconteceu teria acontecido com ela. Ela não teria perdido o seu trono. Vasti desobedece. Quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, perdemos tudo que Ele nos deu. Quando Vasti desobedece a ordem do rei, ela perde o lugar no trono, perde a sua coroa e ainda é proibida de estar na presença do rei novamente. Ela fez tudo errado. Ela desperdiçou o que Deus deu a ela, ela dividiu a sua casa e desobedeceu uma ordem de Deus. Você precisa ser uma mulher sábia. Enquanto eu bati de frente com meu marido, só discutindo, só ferindo, eu continuei estagnada. Eu vi que meu marido não mudava e eu tomei a decisão de mudar. Mudar a minha fala, mudar a minha atitude, reconhecer que eu também estava errada. O Patrick me traía e eu o feria.
Eles precisam de força. Muitas vezes, eles estão envolvidos com outras pessoas. A cabeça está perturbada. Estão divididos, perdidos. E eles precisam de um ombro amigo. E às vezes nós, esposas, nos tornamos inimigas dos nossos maridos. Eu quero dar um conselho para você hoje aqui. Você sabe com quem você se casou. Se esse cara é legal, se ele é um bom pai, se ele é um bom marido, mas por algum motivo se perdeu, o encontre. Estende as mãos para ele. Não julgue. Seja amiga, seja companheira. Seja para ele a mulher que ele precisa nesse momento. Foi o que eu fiz. Eu resolvi obedecer a Deus. Eu resolvi unir a minha família. Eu resolvi não desperdiçar, porque eu sabia que tinha outras pessoas que queriam o meu lugar. E eu precisava lutar por aquilo que era meu. E não foi com a força do meu braço. Não foi com a minha inteligência, nem com a minha capacidade. Foi orando, buscando em Deus. Enquanto meu marido estava em baladas, enquanto meu marido estava bebendo, eu estava buscando a Deus. Eu não podia estar nos lugares que ele estava, mas Deus podia. E foi assim que Deus me deu a vitória. Foram anos, não foi do dia para a noite. Foram anos de luta, de oração, mas eu nunca desisti. Eu nunca botei meu filho, nem minha família contra o meu marido. Você não pode fazer isso. Tem muitas mulheres que fazem isso. Falam mal dos seus companheiros. Contam todas as coisas que estão acontecendo. Você age como uma adolescente, porque você está com raiva. E aí, quando você percebe, todos ficaram contra ele. E às vezes ele quer voltar, mas não tem coragem, está envergonhado. E aí acaba que o outro lado faz o que você não faz. Foi assim que Vasti perde a oportunidade de ter um bom casamento. Ela perde tudo, porque não vigiou as suas atitudes. Não seja você uma Vasti, mas sim uma mulher sábia que pegue aquilo que Deus te deu, trate, cuida, para que você não perca outra vez. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã eu volto contando a história de Esther. Como Esther entra, como que uma mulher deve se comportar, como uma mulher deve agir para ter um bom lar, um bom casamento. Deus quer te usar, mulher, para você ser luz aí onde você está. No meio desta luta, Deus quer te dar vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que essas palavras possam entrar no teu coração e que você possa usar isso na tua vida. Seja uma mulher sábia, seja obediente. Une a sua família, não divida. Quem une ganha, quem divide perde. Fique com Deus, que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!